Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao Nação em Foco. E neste vídeo falaremos sobre uma decisão que pode mudar o rumo da política brasileira e internacional. O Supremo Tribunal Federal está prestes a decidir se Jair Bolsonaro será impedido de viajar aos Estados Unidos para participar da posse de Donald Trump. E acredite, essa decisão pode ter um impacto muito maior do que você imagina. O que está em jogo aqui não é apenas o futuro político de Bolsonaro, mas também o cenário que pode moldar as eleições de 2026. Está preparado para entender como isso afeta o Brasil e o seu futuro? Você sabia que essa medida do STF pode ser vista como uma jogada política contra Bolsonaro ou uma verdadeira injustiça jurídica? E mais, o que isso significa para a imagem do ex-presidente, para o governo Lula e até mesmo para as relações internacionais do Brasil? Estamos falando de um jogo de poder que pode afetar não só a política interna, mas também a posição do Brasil no cenário global. E você está pronto para descobrir o que está por trás dessa estratégia do STF e quais são as consequências disso tudo? Só no final deste vídeo você vai entender a profundidade dessa decisão e o impacto real dela. Cada detalhe dessa história pode mudar a trajetória política do país. Então, se você quer entender tudo, fica com a gente até o fim. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas análises e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Comente o que você acha sobre essa decisão e vamos conversar sobre o futuro político do Brasil. A situação que estamos acompanhando hoje não é um acontecimento isolado. O que está em jogo é a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal impedir que Jair Bolsonaro viaje para a posse de Donald Trump, algo que se tornou mais do que uma simples decisão judicial. Trata-se de um movimento claro de controle e de interferência política, que reflete o medo crescente da oposição e do atual governo em relação ao crescimento de Bolsonaro, especialmente considerando sua crescente influência internacional. O STF, em sua postura, não está apenas tomando decisões técnicas, mas está se posicionando em um jogo de poder que afeta diretamente o futuro político do Brasil. Esse contexto se forma em meio a um cenário onde o governo Lula tenta consolidar seu poder a qualquer custo, incluindo uma série de medidas autocráticas que visam enfraquecer qualquer tipo de oposição. E qual a resposta da oposição? Jair Bolsonaro, ao se alinhar com Donald Trump, representa uma ameaça clara a esse projeto. A viagem à posse de Trump seria um marco simbólico, um fortalecimento de sua imagem no cenário internacional e uma forma de reafirmar sua posição como líder da direita no Brasil. O STF, portanto, age de forma estratégica, bloqueando o passaporte de Bolsonaro, não apenas como uma medida técnica, mas como um movimento para enfraquecer essa oposição crescente. No entanto, a questão é ainda mais profunda. O STF, ao agir dessa forma, não só desafia a autoridade do ex-presidente, mas também coloca em risco as liberdades democráticas do país. O que estamos vendo não é apenas um embate político, mas um reflexo de como a esquerda e os poderes estabelecidos, como o STF, têm tentado minar qualquer movimento que possa ameaçar o status quo. O medo é claro: se Bolsonaro se fortalecer novamente, seja com uma presença marcante na posse de Trump ou com o apoio crescente de suas bases, o jogo político no Brasil pode mudar rapidamente. Esse não é apenas um caso de uma disputa interna entre líderes políticos. Ele está profundamente ligado à estratégia de enfraquecer Bolsonaro antes das eleições de 2026. O ex-presidente continua a ser uma figura central da direita brasileira. E o governo Lula sabe que a cada movimento que fortalece Bolsonaro, ele também enfraquece a própria capacidade de governar sem resistência. Para o STF, que é constantemente pressionado pela agenda do governo Lula, qualquer gesto que enfraqueça a oposição de Bolsonaro é visto como um avanço. E, ao contrário do que muitos podem pensar, a prisão ou inelegibilidade de Bolsonaro não é uma solução definitiva. Ela só alimenta ainda mais a resistência e fortalece sua imagem de vítima de um sistema que se diz democrático, mas age de maneira autoritária. E isso é só o começo. Se o STF continuar com essa postura de interferir no processo político, podemos ver um aumento da polarização no país, algo que já está presente, mas que pode se intensificar de maneira preocupante. O impacto dessa decisão vai muito além da figura de Bolsonaro, pois ela é um reflexo da disputa de poder entre a direita e a esquerda, entre os defensores da liberdade e aqueles que preferem um controle maior sobre o que pode ou não ser dito e feito no Brasil.
Porém, não podemos esquecer o fator internacional. A relação de Bolsonaro com Donald Trump é um reflexo de um alinhamento ideológico que representa uma ruptura com o globalismo e com o que vemos em governos de esquerda. Trump, assim como Bolsonaro, representa uma resistência a essa agenda e sua vitória nas eleições de 2024, junto com a possível presença de Bolsonaro em sua posse, pode ser um marco para fortalecer a direita em várias partes do mundo. O STF sabe disso e, por isso, age para tentar evitar que Bolsonaro se mostre ainda mais relevante no cenário global. Em momentos como esse, é importante olhar para o que está acontecendo em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, vemos uma resistência cada vez mais forte contra os excessos do governo Biden, com Trump liderando essa oposição. A pergunta que fica é: será que o Brasil seguirá o mesmo caminho? Bolsonaro e Trump, ambos combatendo um sistema que tenta silenciar a direita, podem se tornar aliados ainda mais poderosos, e isso certamente mexe com o sistema político no Brasil. Porém, a grande pergunta é: até onde o STF vai para tentar silenciar Bolsonaro e enfraquecer a oposição? Cada movimento desse só aumenta a resistência, e quanto mais tentam calá-lo, mais forte ele se torna, principalmente dentro de sua base de apoio. E é essa base que representa uma parcela significativa da população brasileira, que se sente cada vez mais desconectada dos rumos que o país está tomando sob a liderança de Lula e o controle crescente do STF. O impacto desse tipo de decisão será sentido a longo prazo. Bolsonaro tem a capacidade de reverter a narrativa e se posicionar como um líder que luta contra um sistema que tenta impedir sua ascensão. O que o STF não parece entender é que essa perseguição só vai alimentando o mito em torno de Bolsonaro, e isso tem reflexos diretos nas eleições. A sua imagem de vítima, sendo cerceada por decisões autoritárias, só a torna mais forte. Portanto, o futuro do Brasil passa por uma encruzilhada. As decisões que estão sendo tomadas agora podem ter consequências dramáticas nos próximos anos. A história de Bolsonaro e Trump está longe de ser escrita, e enquanto isso, o STF parece estar jogando cada vez mais com fogo ao tentar restringir a liberdade de um ex-presidente eleito, que continua a ser uma ameaça real ao sistema político atual. E a pergunta que todos devem se fazer é: até onde o STF vai permitir que suas decisões sejam guiadas por um viés político? Estamos testemunhando um momento histórico, e cada ação que toma só nos leva a questionar o que está por trás dessa tentativa de silenciar Bolsonaro. Agora que você entendeu o impacto da ação do STF contra Jair Bolsonaro e a tentativa de cercear sua liberdade política, é importante refletir sobre as possíveis consequências disso. O que está acontecendo não é apenas uma disputa de poder entre Bolsonaro e o governo Lula, mas uma tentativa clara de silenciar a oposição, principalmente a direita no Brasil. Se a ideia é enfraquecer a base bolsonarista e isolar o ex-presidente, é bom lembrar que o efeito contrário pode ser o que está sendo gerado. Cada movimento do STF contra Bolsonaro só o fortalece, consolidando ainda mais sua posição como líder da resistência. O risco é que, ao tentar barrar a liberdade de um ex-presidente eleito, eles criem um martírio que pode ser um fator decisivo nas eleições futuras. O que se desenha nos próximos dias pode ser decisivo para o futuro político do Brasil. Se o STF continuar tomando decisões como essa, podemos estar à beira de uma polarização ainda maior, onde a população se vê cada vez mais dividida entre as duas forças em jogo: a liberdade da oposição representada por Bolsonaro e o controle autoritário do governo Lula. Mas a verdadeira pergunta é: até onde a resistência vai crescer? Será que a interferência do STF vai acabar gerando mais apoio a Bolsonaro do que a ele prejudicar? Estamos presenciando um momento histórico, e os próximos capítulos dessa história serão fundamentais para entender para onde o Brasil está indo. O cenário que se desenha é perigoso, mas também cheio de possibilidades. O governo Lula tenta impor sua agenda, mas a cada tentativa de barrar Bolsonaro, mais o ex-presidente se aproxima de uma possível revanche política. A queda de Bolsonaro é o que muitos esperam, mas a reação de sua base pode ser muito mais forte do que eles preveem. Não se trata apenas de uma disputa local, mas de uma luta por liberdade e poder que pode se estender para o cenário internacional. Bolsonaro, alinhado com figuras como Donald Trump, representa uma mudança de paradigma que assusta as elites, mas também oferece uma alternativa ao povo que busca por uma mudança radical. Portanto, agora que você está por dentro do que está acontecendo, pergunto: como você vai lidar com as consequências dessas decisões?
A cada ato de interferência política, mais o jogo de poder se acirra, e isso tem reflexos diretos na política e economia do Brasil. A luta por um país mais livre e sem interferência dos poderes judiciários que atuam de maneira autoritária nunca foi tão crucial. Estamos em um ponto de virada, e os próximos meses prometem revelar muito mais sobre as jogadas políticas nos bastidores. Agora é hora de ficarmos atentos. Se você se importa com o futuro do Brasil e quer estar sempre bem informado sobre os próximos passos dessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização importante. O cenário político brasileiro está mudando e você não vai querer ficar de fora dessa. Comente abaixo o que você acha dessa situação e compartilhe sua opinião com a gente. O que podemos esperar das próximas movimentações políticas? Até a próxima!